Hoje eu quero falar a vocês sobre a pérola de grande preço, a pérola de grande valor. Jesus Cristo é essa pérola de grande preço. Essa é uma mensagem que eu tinha preparado há alguns anos atrás, muito tempo, e hoje eu quero compartilhar com vocês essa pérola de grande preço. O texto base da mensagem de hoje encontra-se em Mateus capítulo 13, versículo 45. Mateus 13, versículo 45. Diz assim, ó: A pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Veja aqui, ele diz que o reino de Deus é como se fosse procurar uma pérola de grande valor. O capítulo 13, que a gente leu aqui do Evangelho de Mateus, a gente percebe que ele é conhecido como o capítulo das pérolas, né? Pérola de grande valor, os bons e os maus peixes, o mestre e o pai e a família. Então, são temas que falam sobre as coisas do Senhor devam ter mais valor em nossa vida. Sabendo disso, após induzir uma sequência de pérolas aqui, o capítulo 13 de Mateus, né, acerca da agricultura, acerca dessas coisas de plantação, nós percebemos que Jesus muda a linguagem do campo para uma linguagem de cidade. Todo momento, Jesus explica a parábola do joio, do trigo, a parábola do fermento, do grão, da mostarda, do trigo e do joio. Jesus explica a parábola e a gente percebe sempre ele falando de coisas do campo ali, né? O propósito das parábolas, ele vai explicando. Só que quando chega nesse momento, Jesus muda do ambiente da cultura ali de sítio, de plantação, para um ambiente de cidade. E após ele fazer essa mudança aqui da linguagem do campo para uma linguagem de cidade, ele passa a usar uma figura dos banqueiros e dos negociantes, que é a figura da pérola aqui, né, das pedras preciosas. Ele faz essa mudança aqui para ensinar algumas verdades bíblicas. Dentre essas verdades bíblicas, as verdades acerca do reino de Deus. E ele faz essa mudança porque, após ele falar sobre esse grande tesouro que está escondido ali, Jesus fala de uma pérola de grande valor. Eu quero que você pare um momento, hoje, e avalie se você está colocando o reino de Deus como uma pérola, de fato, de grande valor. E por que eu digo isso? Porque existem algumas importâncias de pérolas. E eu trouxe para vocês aqui um background aqui sobre essa importância das pérolas. Primeira coisa, o corpo da pérola é redondo, é duro, de cor branca, levemente prateada ali, né? A pérola ela é assim, que se forma uma concha, lá na concha de alguns moluscos. Então, esses moluscos formam a pérola por conta da areiazinha que vai entrando e eles vão colocando a vão passando ao redor da pérola ali, né, daquela areia para que não danifique. No final, aquela que era antes uma areiazinha se torna uma grande pérola. E a pérola é conhecida como uma das joias mais preciosas que existe. Imagina um colar de pérolas, pérolas verdadeiras. De acordo com esses estudiosos que se aprofundam nessa área aí de pérola e de multiplicar, o valor das pérolas ele acaba se multiplicando de acordo com o seu tamanho, dizem esses especialistas em pérolas. Quanto mais a pérola é maior, mais ela vale. E não somente isso, tem que ter aquele formato redondo, não pode ser uma pérola que esteja errada ali, né? Esteja pontiaguda, esteja ali de um formato equivocado. Uma pérola de tamanho de um ovo, por exemplo, deveria valer centenas de pérolas do tamanho regular. Então, uma pérola desse tamanho vale centenas de pérolas daquelas menores. Imagine só o tamanho ali. O que seria um estoque inteiro de negociante de pérola, ao qual, diz o autor, exercia o papel típico de um banqueiro da época. Então, eles procuravam as pérolas maiores e eles negociavam as pérolas. Então, se você encontrasse uma maior, você trocava por um monte de pérola pequena, de menor tamanho, por aquela que tinha maior valor. Não somente isso,
Jesus usou essa linguagem de comerciante moderna para aquela época lá, para revelar o valor incomparável do reino dos céus. E aí, então, no capítulo 45 ao 46, ele usa essa expressão de pérola para falar o real valor do evangelho. O evangelho, ele é como se fosse uma pérola de grande valor, que você faz de tudo para ter o evangelho, para ter Jesus Cristo, que é o centro do evangelho. Mais do que isso, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, ainda no livro de Mateus, né? Voltando algumas páginas atrás, Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim, ó: Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Mais uma vez, o texto bíblico fala sobre a importância das pérolas aqui. Reconhecendo a grande importância da pérola, ele diz: olha, não dê a pérola aos porcos, para que eles não estraguem a coisa boa. Por favor, para um momento e não joga no chão as coisas boas do evangelho. Jesus nos aconselhou dizendo o seguinte: para nós não lançarmos aos porcos as pérolas. Por que ele fala isso? Porque a pérola era a maior preciosidade que eles tinham naquela época ali entre os orientais. A pérola era muito preciosa. E por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, lá no finalzinho, está escrito que as 12 portas de Jerusalém são 12 pérolas. E cada uma dessas portas é uma pérola só. Imagina só uma porta ser de pérola. Cara, que porta enorme. Que coisa bonita e suntuosa deve ser aquela porta. Mais uma vez, eu percebo a importância das pérolas quando o autor bíblico fala diversas vezes na Bíblia sobre a pérola. E a praça da cidade, de acordo com Apocalipse capítulo 21, versículo 21, né? Não só as 12 portas da cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém, essa cidade, ela vai ter ali as portas de pérolas, mas a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Imagina só, que cidade suntuosa e bonita será a Nova Jerusalém? Que coisa bonita será aquele ambiente? Bem, melhor que pérolas, e eu faço esse plano de fundo falando sobre a beleza das pérolas, a importância das pérolas e o porquê que Jesus coloca na Bíblia, porque era algo comum entre os comerciantes, aqueles que eram bastante abastados, né, ricos, eles usavam a pérola como uma forma de negócio. Bem, eu quero falar que melhor do que as pérolas que eu falei nos meus versículos anteriores é a sabedoria. Veja que, de acordo com Jó, capítulo 28, versículo 18, a aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Então, algumas pessoas, elas precisam compreender que adquirir sabedoria, buscar mais sabedoria, vai ser melhor do que buscar mais dinheiro, buscar mais negócio. Tem uma galera, por exemplo, que ela acaba buscando muito o dinheiro, correndo atrás do dinheiro, das coisas, e tá tudo certo isso daí para mim. O problema está é que muitas dessas pessoas acabam correndo mais atrás do dinheiro do que da sabedoria, e por isso se torna um ciclo vicioso. Algumas pessoas, por não ter sabedoria, não sabem como utilizar os recursos que recebem. E por isso fica entre, como diz John Spencer, né, quem mexeu no meu queijo, a pessoa fica na guerra dos queijos. E o rato vai todo dia correr atrás do queijo e buscar lá um queijo novo. Tem gente que todo dia sai para procurar seu dinheiro, para trabalhar, para fazer as suas coisas. Por quê? Porque ele não tem sabedoria para aprimorar a si. Então, o autor bíblico deixa claro que a aquisição de sabedoria é melhor do que as pérolas. Quantos livros você leu este ano? Nós já estamos, bem dizer, findando o ano. Quantas coisas você fez para se aperfeiçoar como pessoa, para que você possa servir melhor a obra de Deus? O que você fez para ajudar melhor o reino crescer e você se aperfeiçoar na mão do Senhor como uma ferramenta melhor? Bem, adquirir sabedoria é melhor do que adquirir qualquer outra coisa.
Por isso, você deve compreender que Provérbios, capítulo 3, versículo 15, Salomão também afirma que a sabedoria, ela é mais preciosa do que pérolas e tudo o que pode desejar, nada é comparável a ela. Uma outra vez, o autor bíblico aqui, não somente Jó, mas agora você pula para o homem mais sábio do mundo, né, Salomão, ele declara que a sabedoria ela é mais preciosa do que as pérolas. E a sabedoria terá um preço incomparável. Será que não está faltando para você, já que você quer se tornar alguém melhor, já que você quer servir melhor a obra de Deus, já que você quer ter um ambiente melhor para servi-lo? Será que não te falta estudar mais, procurar mais sabedoria? Por exemplo, sabedoria para saber lidar com alguns problemas que você enfrenta, sabedoria para saber lidar com os problemas dos seus filhos, problemas que você enfrenta no matrimônio, problemas no trabalho, sabedoria para lidar com os problemas que você enfrenta no seu corpo. Será que não está te faltando sabedoria? E segundo a palavra, a sabedoria, ela é mais preciosa do que todo o dinheiro que você possa adquirir. Então você trabalha a vida inteira para adquirir os seus bens, você está trabalhando para adquirir coisas de menor valor. Por quê? Porque o recurso, o dinheiro, o ouro, a casa, os bens que você tem são de menor valor ao comparado com a sabedoria. Então eu julgo que sua vida ou o tempo que você gasta deve ser para buscar mais sabedoria. Por quê? Porque você, ao buscá-la, você terá muito melhor dividendo. Sabendo disso, a palavra continua nos dizendo que, e ainda Salomão declarando, né, de que mais preciosa do que as pérolas é tudo o que você pode desejar, nada se compara a ela. Eu também vou para o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, assim declara: para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sendo a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, ela é melhor do que as pérolas, diz a palavra. Então você começa a perceber que no antigo Oriente Médio eles usavam as pérolas como o ambiente de maior valor. Depois você percebe aqui numa segunda parte do meu sermão que a Bíblia declara para você de que a sabedoria é melhor do que o Antigo Oriente pensava. A sabedoria tem mais valor do que todas as pérolas, do que todos os bens que eles poderiam ter ali, poderiam adquirir. E você percebe aqui Salomão declarando que sabedoria vai garantir a você o sucesso, vai garantir a você a abundância. Lembra que uma vez eu falei a vocês num sermão de que se você ganhasse um carro que fosse muito caro, sabe, uma limousine ou uma Ferrari, esses carros que são bem caros, para algumas pessoas não valeria a pena porque elas não saberiam como utilizá-la. Muitas pessoas não iam querer adquirir ou receber esse carro de grande valor, por quê? Porque essas pessoas fariam algumas perguntas. Olha, eu recebi uma Ferrari, mas o IPVA dela é R$ 1 milhão, como é que eu vou pagar? A Ferrari custa 5, 6 milhões e o IPVA dela é 700 mil, 800 mil. Como é que eu pago? Só o pneu da Ferrari custa, sei lá, R$ 300 mil cada pneu. Olha, a Ferrari gasta muita gasolina, não dá nem para andar nas ruas que eu vivo. Ou seja, aquela pessoa que é paupérrima, ou seja, a pessoa que não tem sabedoria, ela não vai querer receber um presente desse tão caro. Por quê? Porque ela não sabe, não tem sabedoria para utilizar isso. Quando eu disse para vocês também, num outro momento, que a sua mente é como se fosse uma terra. E aí, uma outra irmã falou para nós aqui sobre Jabes, né, que ele pediu, ele fez uma oração, né, um autor bíblico fez uma oração para que se alargasse suas fronteiras, para que ele pudesse ter mais terras, ele pudesse ampliar o seu conhecimento, as suas fronteiras. A mente sua também, a falta de sabedoria é justamente falta de terra na sua mente. Quanto mais sabedoria você tem, quanto mais coisas você viveu, quanto mais coisas você compreende, você está aumentando sua terra. E então Deus tem condição de te dar um caminhão de sementes.
Agora, não faz sentido Deus te dar um caminhão de bênçãos se você não tem sabedoria para utilizar as bênçãos. Se você não tem sabedoria, você vai estragar a bênção do Senhor. Deus vai te dar um casamento, mas você não tem sabedoria para guiar esse casamento, então você vai estragar esse casamento. Deus vai te dar um filho, vai te dar filhos, mas você não tem sabedoria para cuidar dos filhos, então você vai estragar os filhos. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar ali a bênção de ter um corpo, de ter saúde, mas você não tem sabedoria para cuidar do seu corpo. Você vai perder e estragar o corpo que Deus te deu, que é o templo do Espírito Santo. Deus vai te dar ali recursos financeiros, mas você não tem sabedoria para gerir os seus recursos financeiros, você vai estragar o recurso financeiro. Deus vai te dar sabedoria para você ter tempo para fazer as suas coisas, mas você não tem sabedoria para gerir no tempo. Não gerir o tempo, porque o tempo não dá para gerir, mas gerir sua vida no tempo. Você não tem sabedoria para gerir sua vida no tempo. Logo, você vai estragar o tempo. Você vai passar o dia todo vendo o celular, fazendo qualquer outras coisas, assistindo não sei o que, assistindo outra coisa, mas não vai fazer aquilo que realmente é importante, que vai mudar a sua vida. Por quê? Porque te falta sabedoria, mesmo que a gente te dê um monte de dinheiro, mesmo que a gente te dê um caminhão de dinheiro, vai ser um buraco sem fundo. Algumas pessoas vivem situações difíceis e problemas em sua vida porque lhes faltam sabedoria. E eles sempre vão ser irmãos que estão como uma espécie de buraco sem fundo, como se fosse um bolso furado. Bota dinheiro naquele lugar, bota a chave naquele lugar, bota a bênção naquele lugar, vai sempre cair pelo chão porque ele não tem sabedoria de cuidar daquilo que Deus já lhe deu. Sabendo disso, quando olhamos aqui a pérola de grande preço, o autor bíblico diz que a sabedoria é mais valiosa do que ela. O autor continua declarando a nós em Efésios, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Está escrito que a nós foi anunciado, olha o que foi anunciado aos crentes, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, querido irmão, que as insondáveis riquezas de Cristo, elas são bem superiores às pérolas de grande preço. As insondáveis riquezas que você encontra no Evangelho, por isso eu coloquei que melhor do que as pérolas, sim, são as coisas do alto. Melhor do que as pérolas, do que os bens humanos que podemos adquirir, são de fato a sabedoria. E a sabedoria, de acordo com a palavra, nós encontramos a sabedoria em Deus, a fonte da sabedoria. Então, eu proponho hoje a você buscar mais sabedoria, buscar mais ao Senhor, buscar mais a presença de Deus, buscar mais dele para a sua vida, porque você está adquirindo sabedoria. Quando você tem a presença do Espírito Santo, quando você a busca, você começa a colocar mais sabedoria, iluminando sua mente para que o Espírito guie as suas decisões, guie a sua vida, leve você ao caminho e ao lugar que ele quer. Sabedoria para guiar a sua vida. Será que para muitos não está faltando sabedoria? Mais do que os bens que eles têm em suas casas? Será que para muitos não está faltando mais a presença de Deus do que as coisas que eles podem adquirir? Bem, quantas vezes vimos pessoas que são até abastadas, que têm recursos financeiros, mas não têm sabedoria? Não têm sabedoria para guiar a sua própria casa? Não têm sabedoria para guiar a sua própria vida, mesmo aqueles que têm recursos financeiros. Por quê? Porque sabedoria é mais valioso do que recursos financeiros. E se você tem pouco tempo de vida, então eu digo a você que você deve investir em sabedoria mais do que nas coisas humanas que você possa adquirir. Sabendo disso, a palavra deixa claro. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Que as insondáveis riquezas de Cristo são, de fato, bem superiores às riquezas humanas. De acordo com esta parábola que a gente leu aqui, a parábola da pérola de grande valor, né? De acordo com essa parábola aqui, o rico banqueiro, ao encontrar essa pérola de grande valor, ele vendeu tudo, todo o seu estoque de pérola menor, ele vendeu todas as coisas que ele tinha. Para o quê? Para adquirir essa pérola de grande valor ali. O jovem rico
teve também esta mesma oportunidade. E por isso que a palavra se coloca, ela propõe a dizer que mais do que a pérola de grande valor é a palavra de Deus para ti. Ele vendeu tudo o que tinha para adquirir o quê? A sabedoria, a pérola de grande valor, a palavra de Deus. Já diferente do jovem rico. O jovem rico teve a oportunidade e ele não aproveitou a oportunidade. Será que você está sendo igual o jovem rico? Você está tendo a oportunidade na sua vida de adquirir sabedoria, de se aprofundar, de estudar mais, de poder servir melhor a obra de Deus, ajudar mais o reino. Mas, assim como o jovem rico não teve sabedoria, será que você também é um dos irmãos que está faltando em você sabedoria? Bem, o autor deixa claro que o jovem rico ele teve de fato essa oportunidade. O rico Zaqueu fez diferente. O rico Zaqueu, ele encontrou a pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, a sua verdade, a sua palavra. Ele encontra a Jesus Cristo, ele encontra a sabedoria, essa pérola de grande valor, e ele sabe aproveitar essa oportunidade. Zaqueu pegou o dinheiro, pesou e falou o seguinte: olha, eu vou devolver aquele a quem eu defraudei. Ele roubava, porque ele colocava impostos mais altos. E então ele falou: eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu defraudei, a quem eu roubei. E ele encontrou a sabedoria. O próprio Jesus faz uma declaração célebre, diz assim: olha, esse é um verdadeiro filho de Abraão. Na tua casa entrou luz agora, entrou salvação na tua casa. Houve o que? Sabedoria mais do que recursos financeiros. Por isso, eu compreendo aqui, ao ler o texto bíblico, que Jesus é, de fato, a pérola de grande valor. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a pérola de grande valor que o homem procurava há tanto tempo. Será que você não é um irmão que está procurando Deus há muito tempo? Será que não te falta sabedoria? Se está te faltando sabedoria, está te faltando Deus no coração, está te faltando mais da presença do Senhor, está faltando mais de você se aprofundar na sua verdade. Existem alguns irmãos que passam sua vida, passam o ano inteiro sem ler ao menos uma vez a Bíblia. Existem alguns cristãos que não se aprofundam nem mesmo nos livros proféticos do Espírito de Profecia. Bem, será que você não é este irmão que está te faltando sabedoria e por isso que você está tropeçando demais? Avalie a sabedoria como se fosse amolar o facão. Algumas pessoas, por exemplo, não amolam seu facão. Então, essas pessoas que estão ali cortando, elas acabam batendo demais, fazendo muita força. E elas gastam muito de sua energia. Mas se você parar um momento para buscar sabedoria, buscar a presença do Senhor, buscar quem Ele é, o Rei, o dono da sabedoria, você vai amolar o facão. O facão é você. Você vai amolar, amolar. E agora você vai gastar menos energia, você vai ser mais certeiro e você vai derrubar mais árvores. Você vai conseguir alcançar mais objetivos na sua própria vida. Por quê? Porque você está buscando a sabedoria. Bem, será que não falta sabedoria para muitos de nossos irmãos para guiarem os seus lares e sua própria vida? Será que não falta sabedoria para muitos líderes guiarem seus próprios departamentos na igreja? Será que não falta sabedoria para muitos dos nossos irmãos cuidarem da sua própria vida e pararem de cuidar da vida dos outros? Será que não falta sabedoria para muitos desses? Hoje eu proponho a você receber o bálsamo vindo do céu e o alerta do Senhor. Busque mais a sabedoria do que as pérolas. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja com você, que essa é uma mensagem que eu preparei muito tempo atrás, mas que ela ecoa no nosso coração ainda hoje. Que essa mensagem ajude você a parar um momento e investir em sabedoria mais do que você está investindo no seu trabalho, mais do que você está investindo nas coisas terrenas. Deus vai falar com você nesse momento. Nós teremos uma oração. E enquanto a serva do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você fale com Deus.
Senhor, ajude-me a ter sabedoria, Senhor, para lidar com esse problema, para lidar com essa situação. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também, no íntimo de sua alma, de seu coração, fale com Deus sobre as lutas que você enfrenta, para que você tenha sabedoria para lidar com essas lutas. Por quê? Porque se você buscar mais a presença de Deus, a fonte da sabedoria, ele iluminará a sua mente e fará com que você resolva seus problemas mais do que o dinheiro pode te pagar. Por isso, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor e pedir sua bênção. Querido e amado Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos atrair nesse momento para estarmos juntos, para ouvir essa mensagem, Senhor. A Ana Rodrigues já orou no começo, intercedendo por todos os pedidos aqui, Senhor Deus, que foram feitos. E, Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela palavra vinda, por essa palavra sábia que o Senhor traz até os nossos lares, até a nossa mente e o nosso coração. Senhor, sabedoria é tudo que nós precisamos. É sabedoria para buscar o Senhor, sabedoria para ler a tua palavra, para estudar e para levar esse evangelho avante. Mas pedimos sabedoria, Senhor Deus, para administrar a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Senhor Deus. Que não saia pelos vãos dos dedos, mas que nós possamos segurar, Pai, e saber administrar. Ó, querido Deus, quantos de nós passamos por dificuldades, talvez financeiras, porque não sabemos administrar o pouco que ganhamos. Pai querido, se não sabemos administrar o pouco, no muito também teremos problemas. Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria para administrar as nossas finanças, a nossa casa, o nosso lar. Nos dá sabedoria para viver, Senhor Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis e precisamos também ajudar uns aos outros, Senhor. Mas o Senhor nos deu uma cruz para carregar, a nossa cruz, e aliviar a cruz dos outros, assim como o Senhor tem aliviado os nossos fardos. Nos ajuda, Senhor Deus. Pai, nessa manhã eu quero te pedir ainda pela Fernanda, Senhor Deus, a Fernanda que não estava se sentindo bem e ela foi para o hospital, e que o Senhor possa estar acompanhando os médicos, acompanhando a Fernanda ali, Senhor, alivia as dores da Fernanda. E também um pedido especial, Senhor Deus, pela Dona Fátima, ela que ontem fez um pedido, um clamor pela vida do seu filho, Senhor Deus, que se envolveu em drogas e também em uma prisão. Pai, que o Senhor seja o juiz desse rapaz, que o Senhor possa visitá-lo ele ali naquela prisão e que ele possa ter o encontro contigo, Senhor. E que o Senhor também possa estar visitando cada presidiário, cada um que esteja ali naquelas celas, que estão ali por algum motivo, Senhor, por decisões, escolhas erradas, mas que ali eles possam ter um encontro contigo, porque há chance, Senhor Deus, para a vida deles. Abençoe a Dona Fátima, Senhor, conforta o coração dela e que ela esteja firme no Senhor, porque a resposta virá. Obrigada, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso juntos aqui. Abençoe a vida do pastor Anderson, da família dele. Obrigada por ele se dispor de tempo para estar nos trazendo a mensagem cada manhã. Obrigada por cada pregador que vem nesse nosso culto do Go Six. Tem várias pessoas, Pai, que estão dispostas a trazer a mensagem a cada manhã aqui. Que o Senhor derrame bênçãos e a bênçãos do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles. Nos abençoe, Senhor Deus, derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito para viver nesse dia de hoje, que é o que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Senhor, mais do que bens que possamos adquirir, mais do que coisas que existem nessa terra, queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais da tua presença. Queremos ter a pessoa da sabedoria que nos iluminará e que nos fará, Senhor, viver de forma melhor aqui. Por isso, entregamos a nossa vida a ti, Senhor.
Ilumina nossa mente, Senhor, ilumina nossa vida, ilumina nossas decisões e ajude-nos, Senhor, a fazer aquilo que é melhor para o teu reino. Colocamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos e pedimos que tua graça seja derramada sobre nós. Senhor, 2 pessoas oraram hoje entregando não só a sua própria vida a ti, mas também, Senhor, entregando o Go Six. Por isso pedimos a ti, Senhor, que olhe com carinho para a irmã Ana Rodrigues, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja com tua serva, abençoando, Senhor, cuidando de sua própria vida. Também, Senhor Jesus, abençoe a nossa líder, irmã Rose. Que tua graça esteja com ela também, Senhor. Vá ao encontro também das pessoas a quem a irmã Rose ama. Que o seu esposo, os seus filhos, o filho do dono de Senhor, também recebam a porção do teu Espírito para o dia de hoje. Nós, Senhor, os que ficamos aqui no Go Six, queremos mais de Ti, mais do que a solução dos nossos problemas, Senhor, mais do que as riquezas humanas, Senhor, mais do que as bênçãos terrenas, nós queremos mais de Ti, Senhor. Habite em mim, Senhor, habite em nós, permaneça em nosso lar, permaneça em nossa casa, fique, Senhor, com os nossos irmãos aqui do Go Six, e que eles recebam a porção do Teu Espírito para o dia de hoje também. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida, o nosso dia em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.